Entrou bem no jogo de novo, no jogo de hoje de novo, e vai jogar os jogadores que têm mais desejo de jogar, que conseguem produzir mais, segundo a minha ótica. Não tem ninguém relaxado. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Olha, nem que o Fluminense parece que se jogasse 1 hora a mais, 2 horas, um dia a mais ia sair gol. Um dia que dá tudo errado. Impressionante. E assim, para coroar essa história, a gente vai colocar aqui a nossa pergunta para o Diniz numa coletiva que durou 3 minutos. 3 minutos foi o que durou, 3 minutos e meio a coletiva do Fernando Diniz. O Fluminense começou ridiculamente, isso o próprio Diniz não negou e não tinha como negar. No segundo tempo voltou com um pouco mais de vontade, mas as falhas individuais foram grandes, técnicas, e o esquema tático também não é mais o mesmo, né? Não sei como, mas nem no primeiro tempo, com o time em outra rotação, parecia que era um time assim de casados contra solteiros depois de um churrasco, sabe, contra um time profissional. O América começou em cima e o Diniz mesmo disse que mereceu a vitória por causa disso. Agora, na nossa pergunta, vocês vão ver aí, ele falou que jogam os melhores, jogam que estiverem com mais vontade. Então o Calegari tem mais vontade do que o Cristiano, que é o da posição, que vinha jogando. Ele não explicou isso direito. O que a gente pode dizer é que ficou uma zona total do meio para frente ali, né? Em determinado momento, David Braz era o organizador do time, já tinha saído o Ganso, time totalmente sem coesão nenhuma, né? Vários jogadores na frente, fazendo uma linha, parecia muito o time do Abel contra o Internacional, por exemplo, aqui no Brasileiro. Eu acho até que foi o último jogo do Abel pelo Fluminense. Muito esquisito, um time que há 8 jogos voltava as atenções para o título, né? Vamos chegar, vamos brigar, vamos perseguir o Palmeiras, a torcida acreditava, os jogadores falavam, o próprio Diniz corroborava com isso, e agora não falam mais nada disso, claro, não tem como falar, não tem clima para isso. Terceira derrota seguida, a pior sequência do Diniz como treinador, primeira vez que ele foi chamado de burro porque colocou o Marrone. E assim, não vai botar a culpa na arbitragem, claro que não, mas nem a arbitragem, né? O jogador do Fluminense foi bater a bola, foi bater a falta rápida, o juiz mandou voltar, inverteu lateral, o escanteio, assim, coisas que não foram grandes erros que determinaram no resultado da partida, mas que mostram que hoje nada deu certo para o Fluminense, que ainda está ali na zona de classificação para a Libertadores, contando a possibilidade, né, de, por exemplo, o Corinthians ou o Flamengo. Claro, um dos dois vai ser campeão da Copa do Brasil e vai abrir mais uma vaga. Caso o Flamengo seja campeão das duas competições, das duas Copas, o Flamengo vai abrir mais 2 vagas. Se o Atlético Paranaense for o campeão e ficar atrás do Fluminense, aí não abre mais nenhuma vaga, obviamente, né? Mas assim, se o Fluminense ficar dentro do limite do quarto mais 5, tá bom. A gente vai ver isso aí, vamos ver o desenrolar, só que realmente é muito esquisita a atuação do Fluminense no jogo de hoje, muito mais até do que nos jogos anteriores. Hoje realmente não deu para explicar esse começo de primeiro tempo, e também no segundo tempo à vontade, parecia que se o Fluminense fizesse um gol ali, poderia, né, até empatar, como foi contra o Vila Nova, até o Vitor Lessa aqui da Rádio Globo falou a mesma coisa, mas não fez, e a desorganização foi grande, as medidas do Diniz foram muito ruins também. O time foi mal no sentido motivacional, né, de gás, não deu muito gás, como eles mesmos falaram, tecnicamente não deu certo também, vários jogadores abaixo, e taticamente um desastre. Antenados na Jogada, torcemos sem parar, fiquei com a coletiva. Nossa pergunta para o Fernando Diniz. Oi Diniz, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Eu queria que você explicasse um pouco as suas mexidas no segundo tempo, ainda mais, principalmente a questão da lateral esquerda, que você tirou o Caio Paulista e colocou o Calegari por ali, tendo o Cristiano no banco, que você colocou recentemente, vinha sendo titular. E sobre a queda de rendimento do time de uma forma geral, né? Porque até o jogo contra o Palmeiras, a torcida mesmo acreditava em você, jogadores diziam que ia brigar pelo título, e agora saiu inclusive até do G4. Foi buscar longe lá o Palmeiras. O time teve uma queda de rendimento, principalmente nesses 3 jogos contra o Atlético Mineiro. O time jogou mal, principalmente no primeiro tempo até os 20 minutos do segundo tempo. A gente fez uma partida abaixo contra o Atlético Mineiro, e principalmente no dia de hoje, no primeiro tempo.
Mexida do Calegari, eu achei que é um jogador que jogou muito bem, que mostrou muita personalidade, entrou bem no jogo de novo, no jogo de hoje de novo, e vai jogar os jogadores que têm mais desejo de jogar, que conseguem produzir mais, segundo a minha ótica. Eu acho que o Calegari fez uma partida muito boa, que pese que ele não estava jogando do lado dele, ele entrou bem, foi seguro na marcação, conseguiu ajudar no ataque. Então eu gostei da mexida, gostei muito do Calegari na quarta e gostei dele hoje de novo. Mas sobre uma das substituições ele falou, vai jogar quem tiver o desejo de jogar. Você acha que de alguma forma ter perdido 2 jogos, não poder estar mais, não estar mais fora assim, da briga pelo título, já está dentro do G4, gerou um relaxamento natural da equipe? Foi o que a gente viu hoje? Não, ninguém relaxou, né? É difícil nesses momentos assim de derrota, né? Você falar, mas nós não relaxamos, né? Ruim porque temos de 2 derrotas e já tomamos gol no primeiro tempo, no início do jogo, né? Cria aquela ansiedade às vezes de querer fazer o gol logo em seguida, empatar o mais rápido possível, vitória, e às vezes isso atrapalha a gente dentro de campo, né? E aí deixa de fazer o nosso jogo, aquilo que a gente tem treinado, e aí às vezes vira, né, um time que é bastante organizado, às vezes desorganiza por causa desse gol tomado. Mas não tem ninguém relaxado, né? Nossa equipe tem bastante cobrança interna, não só agora, né? Falar que tem cobrança no momento de derrota, mas desde quando a gente também estava vencendo, passando por um momento, né, de vitória seguida, tinha cobrança, né? Todo mundo sabe da nossa equipe, e vai haver essa cobrança, vai continuar essa cobrança. A gente precisa voltar a vencer, né? Um clube que briga pela parte da frente não pode ter 3 derrotas seguidas. Samuel, no campo ainda, o Fábio, depois do jogo, falou sobre a vai da torcida durante o jogo. Segundo ele, é um desrespeito com a própria camisa do Fluminense. Ele acha que a torcida deveria ter vaiado depois do jogo, mas durante o jogo não. Isso aconteceu de uma forma que a gente não tinha visto ainda nesse Fluminense de Minas. Era uma torcida que a gente vinha vendo nessa temporada super empolgada, super animada, encantada com o Fluminense. E hoje a gente viu chamando o Diniz de burro, chamando o time de sem vergonha. Como é que você, em campo, falando de você especificamente, ou vocês, jogadores, encararam essa forma da torcida hoje reagir à derrota do time? A gente, né, no futebol brasileiro isso, né, acontece, a gente sabe da chateação da torcida, que a gente vinha num momento, né, muito bom assim, de vitórias seguidas, a equipe jogando muito bem, né, e aí acaba acontecendo essas derrotas, né, aí tem a chateação da torcida, vem a cobrança, né, a torcida tá chateada, né, e aí começa, como você falou, começa a pegar no pé de um, no pé de outro, né, mas a gente também tá chateado com isso, cara. A gente não queria, né, estar nessa situação. A gente é uma equipe que vinha brigando pelo título, né, e vinha bem, vocês sabem disso, a gente vinha bem, jogando bem. Acaba tendo essas 3 derrotas. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? Tem as 3 derrotas, uma equipe estava em segundo, já cai para quinto, né? É o Campeonato Brasileiro, então é voltar o mais rápido a vencer, né, para não distanciar do pelotão da frente. Samuel, você falou que depois do gol o time se desesperou, mas enquanto o Vinícius até sofreu o gol, o time parecia muito desligado, com a aparência desinteressada. Como explicar esse início de partida hoje tão abaixo do que o Fluminense costumava mostrar aqui no Maracanã? Então, como eu falei, a gente vem da derrota do Atlético, do Mineiro e do Goianiense, né? E tem essa chateação, né, com essa derrota. Então a gente hoje queria, entrar dentro de campo e querer a vitória. Como se diz, às vezes as coisas não acontecem, né? Logo em seguida uma desatenção, o Fábio fez uma boa defesa, né? E aí parece que já vem tudo contra, né? Já vem tudo contra. Só que nossa equipe, né, uma equipe madura, não podia sentir, né, da forma que a gente sentiu hoje. Eu acho que a gente tinha que mesmo assim colocar o nosso futebol em prática, né? É uma coisa que a gente deixou hoje, sim, de fazer, né? Como a gente estava conversando agora, também não pode tirar o mérito também do América Mineiro, que fez uma estratégia para esse jogo e foi uma equipe que marcou muito forte, uma equipe que conseguiu, né, mesmo marcando individual, conseguiu marcar muito bem. Tem que dar também o mérito para o adversário, porque a gente não está em campo disputando o Campeonato Brasileiro, não tem, né, ninguém do outro lado, né? Então são pessoas que treinam, pessoas capacitadas, né? Mas aí cabe a gente ter que aumentar o nosso nível, né? Tem que aumentar o nosso nível. Eu acho que isso faltou, aumentar o nível, né? Talvez a gente pensou que poderia a qualquer momento fazer o gol, e não aconteceu, e acabou levando o segundo. Aí fica mais difícil, né? Buscar o empate, buscar a virada. Tentamos, mas a gente sabia que ficou
que ia ficar muito mais difícil. Mas como eu falei, a gente precisa voltar o mais rápido possível a vencer. Né? Acho que não é só pelas derrotas, por essa questão de gestão também, pela quantidade de gols que o Fluminense vem levando, né? São 23, os últimos 13, se eu não me engano, são muitos gols, coisas que não vinham acontecendo. Então isso mostra um desequilíbrio, porque o time tem o melhor ataque do campeonato também, só que a defesa já está entre as piores do campeonato. Por que isso vem acontecendo? Porque talvez o sistema defensivo, quando eu falo não só a linha de trás, né, mas todo o time, porque o Fluminense vem sofrendo todos os gols? A gente já vinha cobrando bastante, o Diniz vinha falando pra gente que nós precisávamos parar de levar gol. Porque até mesmo nas vitórias, né, a gente tava levando gol, né, e o Diniz cobrou bastante a gente se cobrava. Como você falou, nosso sistema não é somente ali a linha de trás, o zagueiro, os laterais e volante junto com o Fábio, né, são todos, né. Até porque no momento de ataque os nossos gols aconteceram também com muita ajuda, né, da linha de trás. Então é um todo, é a nossa equipe. Quando perde todo mundo, e quando ganha, né, é todo mundo que ganha. Mas nesse momento acho que não cabe a gente procurar culpado, né, culpado somos todos nós, cada um assumir a sua responsabilidade, né, cada um tem a sua parcela de culpa, né, e a gente com uma equipe experiente tem que voltar a vencer o mais rápido possível. Samuel, o torcedor pode se preocupar, precisa se preocupar com essa fase do Fluminense. Você já disse 3 jogos, 3 derrotas, fora do G5, do G4, agora na quinta colocação. O torcedor precisa ligar o sinal de alerta? Cara, é ruim, né? Porque três derrotas assim, a gente não poderia acontecer dentro da competição, almejando aquilo que a gente estava querendo, né? 3 derrotas que deixam a gente chateado e, como você falou, o torcedor também fica, às vezes. E o ambiente bom é um ambiente de vitória, cara, porque às vezes o ambiente de derrota, às vezes começa a criar desconfiança, né? A torcida desconfia às vezes da gente, mas a mesma equipe que vinha vencendo, né, e jogando muito bem, é a mesma equipe que está jogando, né? A gente precisa achar de novo, né, esse time, o que a gente vinha fazendo ali, que as coisas estavam dando certo, né? E voltar a fazer isso de novo para a gente voltar a vencer.